Oi, meu nome é Gabriel Bonifácio e eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica aqui na Jarnec, cujo título é a recuperação de cobalto de baterias de íons de lítio por processos de lixiviação com ultrassom. Os autores desse trabalho são eu, Gabriel Henrique Martins Bonifácio, a Joyce Silva de Oliveira, o Arthur Godoy Cotas e as professoras Miriam Maria de Rezende e Juliana de Souza Ferreira. Vou introduzir um pouquinho da razão dessa pesquisa. Como já sabemos, há um aumento exponencial do consumo de aparelhos eletrônicos no mundo. E o uso das baterias de lítio está em alta também, por conta de sua alta densidade energética, longos ciclos de vida, segurança no manuseio e tamanho reduzido. Então, há um crescimento na demanda desses eletrônicos por parte dos países em desenvolvimento. Eles querem cada vez células menores e mais eficientes. Estudos apontam que a demanda global por lítio na indústria de baterias para o ano de 2025 aumentará para 66% do total de lítio produzido atualmente. Mas muitas vezes o descarte dessas baterias são feito de forma incorreta. Quando elas são descartadas em aterros, com as mudanças climáticas como a chuva, pode ocorrer infiltração de metais pesados nos lençóis subterrâneos. Quando também eles são descartados na pirometalurgia, com o calor, pode ser produzida uma quantidade considerável de gases tóxicos, sendo assim poluindo a atmosfera. Por isso, com a pesquisa, planejamos gerar um plano de gerenciamento mais sustentável, desenvolvendo um método de reciclagem que causa um menor impacto ambiental. Falando um pouquinho de alguns métodos para recuperar esse metal, temos a pirometalurgia, que é empregada em escala industrial e tem uma boa recuperação, mas emite muitos gases tóxicos. Outro método é a hidrometalurgia, que é um conjunto de operações em meio aquoso, com o intuito de extrair metais a partir de minérios, resíduos industriais. Mas tem como desvantagem a utilização de alguns ácidos inorgânicos, gerando efluentes tóxicos. E outro meio é a biolixiviação, que solubiliza metais a partir de micro-organismos. Então apresenta uma solução mais sustentável para o nosso meio ambiente. O objetivo desse estudo é estudar o processo de lixiviação sob sonicação para a recuperação do cobalto proveniente de baterias de íons de lítio. Sobre as baterias de íons de lítio usadas e que serão empregadas, elas são provenientes da coleta de supervisão da UFO, e os meios de cultura cultivados são todos feitos no laboratório NucBio, da própria FEC. Após essa coleta, tem a descarga das baterias, onde elas são imersas em células de soluções salinas de NaCl 10% por 10 minutos, depois uma solução salina de Na2SO4 10% por 24 horas, para que não ocorram acidentes durante o experimento. Há também o desmantelamento para separar os materiais catódicos e anódicos da bateria. E assim, após essa separação, realizamos a cominuição, onde a bateria é submetida a um moinho de bolas para que possamos obter uma amostra mais uniforme. De acordo com uma literatura, o cátodo representa a parte mais valiosa das baterias. Então, depois de colocar esse pó coletado no meio misto de ácido sulfúrico e meio fermentado de consórcio microbiano, nós fazemos a lixiviação e assim analisamos o teor dos metais. Aqui está o primeiro método de caracterização, que é por meio de digestão em água régia. Aqui estão os equipamentos, que são a manta aquecedora para manter a condição do pó em 90 graus Celsius, o agitador mecânico, que agita a 300 RPM, e um condensador. A mistura que o pó é submetido é feita de ácido nítrico 65% e ácido clorídrico 36%, com proporção de 1 para 3. A razão sólida do líquido dessa mistura é 25 gramas por litro e ela é submetida a 2 horas dessa agitação. Depois o líquido que conseguimos passa por uma filtração e depois passa por uma análise por espectroscopia de absorção atômica em chama. Também fazemos outra caracterização, que é o teor de metais por fluorescência de raios X.
Essa análise nós temos como objetivo também obter a concentração de metais presentes na amostra. A partir disso, a gente pode começar a nossa lixiviação em ultrassom com consórcio microbiano. Juntamos o pó com os agentes lixiviantes, que é um influente que possui em sua composição ácido lático, ácido butírico, ácido acético e ácido propiônico, juntamente com ácido sulfúrico. E tem alguns pontos positivos, como a redução do volume de ácido inorgânico, ácidos orgânicos são biodegradáveis e também o meio obtido na integração de processos de tratamento de efluente. Aqui temos algumas informações sobre o ultrassom. A gente trabalha em uma frequência ultrassônica de 40 kHz e uma potência ultrassônica de 264 watts. Os parâmetros analisados foram a temperatura, que foi de 60 e 80 graus Celsius, a razão sólido-líquido, que foi de 10 e 30 gramas por litro, e o tempo, que foi de 60 e 180 minutos. Nas análises para concentrações de metais, então usamos a espectroscopia de absorção atômica em chama, a diluição e depois a correção no pH para 5, com hidróxido de amônia. E a quantificação dos ácidos orgânicos foi feita por meio da fermentação por consórcio microbiano, utilizando a técnica HPLC. Na microscopia eletrônica de varredura, nós conseguimos analisar por imagens de MEV a amostra do pó da bateria, antes e pós a lixiviação. A equação 1 é usada para a determinação do teor de metal da amostra a partir da leitura de absorbância atômica, tanto após a digestão em água régia, como após o ensaio de lixiviação em ultrassom. Já a equação 2 fornece a porcentagem de recuperação, que é dada pela razão da quantidade de metal na amostra lixiviada, com aquela de referência, obtida por digestão de água régia. Aqui vemos os resultados, observamos os resultados, que o teor total de metais de amostra nas duas caracterizações tem em média 53%, falando do cobalto. Foram apresentados dados de outros metais, mas o maior estudo dentro dessa pesquisa foi com o próprio cobalto. E observamos que após fazermos essa lixiviação, houve 33,5% de recuperação de cobalto quando o ensaio foi por 80 graus Celsius na temperatura, 60 minutos de tempo e também 10 gramas por litro de razão sólido líquido. Aqui eu trouxe alguma amostra por MEV antes e pós lixiviação. E observa que a lixiviação promove danos à superfície da amostra, como podemos ver nesse ensaio B, que eu trouxe à direita. Então, notamos que a melhor condição de recuperação de metais foi a 80 graus Celsius, com 60 minutos e 10 gramas por litro. Ultrassom auxilia a lixiviação, mas ainda é muito fraco em comparação com a agitação mecânica. Mas se torna uma alternativa e com mais estudos pode se tornar uma alternativa cada vez mais viável e sustentável. E o uso de um meio fermentado como parte do lixiviante promove um processo mais sustentável também. Eu agradeço por essa pesquisa a minha professora Juliana de Souza Ferreira e também a mestranda Joyce Silva de Oliveira, além da Faculdade de Engenharia Química e também os órgãos de fomento CAPES, CNPq, FAPEMIG. Muito obrigado.